Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje a nossa leitura está em Gênesis capítulo 12. O capítulo 12 de Gênesis fala do chamado de Abraão. O Senhor Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. A gente vê que sempre o chamado na vida de um homem e de uma mulher está intimamente ligado às promessas de Deus também, que virão no tempo oportuno. Uma coisa muito maravilhosa aqui é a obediência de Abraão em sair do meio da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele não sabia. Então, o Senhor exigiu dele uma obediência e uma confiança naquilo que ele ainda ia mostrar. A revelação de Deus na nossa vida, ela é progressiva, né? Nós vamos recebendo mais na medida que vamos obedecendo no passo a passo. E aqueles que não obedecem desde o princípio acabam não recebendo e não conhecendo toda a promessa de Deus para a vida deles. A gente observa que o Senhor diz para ele: farei, né? Abençoarei, engrandecerei. Então o verbo conjugado no futuro, mostrando que o Senhor faria todas essas coisas. Agora, uma coisa interessante é que a vida de Abraão ela foi marcada por separação. A palavra separação na Bíblia ela tem muito a ver com santificação, porque a santificação é separar do pecado, separar do mundo. E Abraão ele separa, a vida dele foi marcada então pela separação. Foi separando passo a passo do seu país, dos seus parentes, né, de Ló depois, né, das alianças que ele tinha no mundo, de todas as questões ali, costumes carnais. Ele foi abandonando tudo até ficar sozinho, só ele e Deus. Então, nós precisamos entender que muitas coisas na nossa vida, ela depende de uma obediência e de uma separação. E enquanto a gente não separar de coisas que o Senhor Deus quer que separamos, enquanto nós não consagrarmos a nossa vida totalmente a Deus, nós não vamos ver aquilo que Ele quer nos mostrar. Nós não vamos saber aquilo que Ele quer revelar para nós. Uma coisa interessante também que a gente observa aqui nessa história é que Abraão, ele sempre edificava um altar na sua vida. Então, a vida de um homem e de uma mulher de Deus deve ser marcada por um altar, né? Um momento ali de adoração a Deus, um momento em que o Senhor Deus fala conosco, um momento onde nós adoramos o Senhor. Agora, a segunda parte, que é a partir do versículo 10, mostra Abraão titubeando na fé, né? Descendo ao Egito por causa da fome que havia naquela terra. Mostra que, apesar de estarmos seguindo a vontade de Deus, não quer dizer que nós não vamos encontrar dificuldades. Só que não é a dificuldade que vai nos fazer descer ao Egito. E o fato dele ter descido ao Egito foi ali onde aconteceu situações difíceis, né? Situações constrangedoras. Foi onde ele acabou expondo a sua esposa, né, para um benefício próprio dele, um medo, uma falta de fé. Mas ele jamais precisaria ter passado por momentos difíceis como esse, por esses incidentes. Jamais isso teria acontecido na vida do patriarca da fé se ele não tivesse descido ao Egito. Então, descer ao Egito é voltar atrás, é falta de confiança em Deus. Então, nós precisamos confiar no Senhor e jamais descer ao Egito. Temos que viver com Deus nas alturas, né? No monte, na presença do Senhor, mas não descermos ao Egito. Então, descer ao Egito significa se tornar vulneráveis a todo tipo de tentação, a todo tipo de medo, a todo tipo de problema que nós não precisaríamos experimentar se tivéssemos um lugar onde Deus quer que nós estejamos. Então, que nesse dia Deus abençoe a sua vida e que você possa pautar a sua caminhada pela obediência a Deus, pela confiança no Senhor
e que você jamais, e eu, né, nenhum de nós, voltemos para o Egito e desçamos para o Egito, porque aqueles que descem ao Egito colhem frutos amargos da desobediência e da falta de fé no Senhor Jesus. Que o seu dia seja abençoado e que a mão do Senhor esteja direcionando você em tudo, em nome de Jesus. Amém.